Fala galera! Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aí no botão, ativa o sininho para não perder nada, deixa aquele like que ajuda demais a gente e sério, comenta aqui embaixo o que você espera ouvir. Hoje, porque hoje a conversa vai ser diferente. Preparem-se porque o que vocês vão ouvir pode mudar a forma como enxergam muita coisa. Vocês estão prontos para ouvir o que nunca foi dito? O silêncio no estúdio improvisado era quase palpável, denso. Zé Felipe encarava a lente da câmera não como um artista acostumado aos holofotes, mas como alguém prestes a atravessar um campo minado emocional. Aquele brilho brincalhão nos olhos, tão característico, havia sumido, substituído por uma sombra de cansaço e uma determinação crua. Ele ajeitou-se na cadeira, o corpo tenso, as mãos inquietas sobre os joelhos. Sabia que as palavras que sairiam de sua boca nos próximos minutos teriam o poder de um terremoto, abalando as fundações da imagem pública que ele e Virgínia Fonseca construíram meticulosamente ao longo dos anos. Uma imagem de conto de fadas digital, vendida como realidade absoluta. Mas a realidade, ele estava prestes a revelar, era bem menos editada e infinitamente mais dolorosa. Vocês viram tudo, né? Ou acharam que viram? Ele começou, a voz um pouco mais baixa que o normal, carregada de uma emoção que ele lutava para controlar. O início foi... uau! Uma explosão. A gente se encontrou e foi como se o mundo inteiro desaparecesse. Era só nós dois. Lembro das primeiras semanas, escondidos na fazenda, rindo até a barriga doer, fazendo planos mirabolantes, jurando amor eterno sob o céu estrelado do Goiás. Era puro, intenso, quase infantil na nossa entrega. A gente criou uma fortaleza, sabe? Um lugar onde só existia a nossa verdade, o nosso amor. Ninguém entrava. Ele sorriu, um sorriso melancólico, perdido na lembrança daquele tempo. Mas fortalezas também têm muros frágeis, e o mundo exterior sempre encontra uma brecha. A invasão, segundo ele, começou de forma sutil, quase imperceptível. Primeiro foi um post aqui, uma marca que queria associar a imagem ao casal do momento. Depois, um reality mostrando nosso dia a dia. A Virgínia, com aquele faro incrível para negócios, viu o potencial. E eu embarquei. Confesso, era legal ver a conta bancária engordando, ter acesso a coisas que eu nunca imaginei. Mas o preço? O preço começou a ser cobrado em outra moeda. A moeda era a privacidade, a espontaneidade, a própria essência do relacionamento. De repente, não era mais vamos jantar fora? Era qual restaurante rende uma boa publi? Não era vamos viajar para relaxar? Era qual destino tem o melhor pacote de permuta? Nossas conversas íntimas, aquelas que deveriam ser só nossas, sussurradas no escuro, passaram a ser roteirizadas. Fala isso, Zé, que engaja mais. Chora um pouco nessa parte, Vi, que humaniza. Ele passou a mão no rosto, visivelmente desconfortável, com a lembrança. Chegou um ponto que eu me olhava no espelho e não reconhecia o cara ali. Quem era ele? O Zé Felipe, filho do Leonardo? O cantor? O marido da Virgínia? O pai da Maria Alice e da Maria Flor? Ou só mais um produto em uma prateleira virtual? As crises de ansiedade começaram aí. Noites em claro, o coração disparado, a sensação de estar afogando em um mar de likes e expectativas. Ele descreveu uma noite em que acordou com falta de ar, convencido de que estava tendo um infarto. Corri para o hospital, fiz todos os exames, nada. Era só ansiedade. Mas como explicar para milhões de seguidores que o cara que parece ter a vida perfeita estava, na verdade, quebrado por dentro? Pressão para manter as aparências era brutal. A gente brigava feio, coisa de casal normal, sabe? Por ciúme, por cansaço, por discordâncias sobre a criação das meninas. Mas 5 minutos depois, tínhamos que ligar a câmera e sorrir, como se nada tivesse acontecido. Pior, às vezes,
A própria briga virava conteúdo. Editada, claro, com uma trilha sonora dramática e uma legenda sobre superação. Era doentio. Ele detalhou a crescente distância emocional entre eles. Enquanto a Virgínia mergulhava de cabeça nesse universo, eu comecei a me afastar. Buscava refúgio na música, nos amigos de verdade, na bebida. Qualquer coisa que me tirasse daquela realidade fabricada. Ela não entendia. Ou não queria entender. Para ela aquilo era sucesso, realização. Para mim, era uma prisão dourada. O episódio em Fernando de Noronha, mencionado na sinopse, foi descrito com mais detalhes angustiantes. Era nosso aniversário de casamento. Eu sonhava com um momento só nosso, para tentar resgatar algo que eu sentia que estava morrendo. Mas quando chegamos lá, era um set de filmagem. Câmeras, luzes, equipe. Até nossas falas eram sugeridas. Durante o tal jantar romântico, o diretor, sim, tinha um diretor, pediu pra gente se beijar com mais paixão. Naquele instante, eu senti um nó na garganta, um gosto amargo na boca. Levantei e saí andando pela praia sem rumo. Chorei por horas. Quando voltei, a Virgínia estava furiosa. Não porque eu estava mal, mas porque a cena tinha sido arruinada. A discussão que tivemos naquela noite foi o começo do fim. Ali eu percebi que o nós tinha virado eu e ela, e um negócio milionário no meio. Ele continuou, revelando outras situações que ilustravam o abismo que se formava. Lembro de uma vez que a Maria Alice estava doentinha, com febre alta. Eu só queria ficar ali, cuidando dela, ninando. Mas a Virgínia insistiu em fazer uma live mostrando nossa preocupação de pais, com link para um termômetro digital que era nosso patrocinador. Eu me recusei. Brigamos feio. Ela disse que eu não entendia o trabalho dela, que eu era acomodado. Naquele dia dormi no quarto de hóspedes. A fama. Ele repetiu a frase da sinopse, mas agora com um peso maior. A fama é um monstro sedutor. Ela te dá tudo, mas te cobra a alma. Ela te isola, te faz acreditar que você é o centro do universo, que as regras normais não se aplicam a você. E quando você está lá no topo, olhando para baixo, percebe que está sozinho, porque as relações verdadeiras não sobrevivem nesse ar rarefeito. A fama não nos uniu, ela cavou um abismo entre nós, um abismo cheio de dinheiro, contratos, seguidores, mas vazio de sentimento real. Zé Felipe falou sobre a dificuldade de impor limites, especialmente em relação às filhas. Eu via minhas meninas sendo transformadas em mini-influenciadoras, antes mesmo de saberem falar direito. Roupas de marca, brinquedos caríssimos que elas mal olhavam, uma rotina de gravações disfarçada de momentos em família. Meu coração doía. Tentei argumentar, pedi pra gente preservar a infância delas. Mas a resposta era sempre a mesma. É o futuro delas, Zé. Estamos construindo um império para elas. Que império é esse que rouba a inocência? A decisão de sair de casa não foi fácil. Eu adiei o quanto pude. Pensei nas meninas, na imagem, no que as pessoas iam dizer. Mas chegou um dia que eu acordei e não consegui mais sustentar o personagem. Olhei para Virgínia dormindo ao meu lado e senti um vazio tão grande. Arrumei uma mala pequena, dei um beijo nas minhas filhas e saí antes do sol nascer. Fui para a fazenda do meu pai, meu refúgio. Precisava respirar, me reencontrar. Ele admitiu sua parcela de culpa com mais profundidade. Não sou santo. Eu me deslumbrei, sim. Gostei do dinheiro fácil, dos presentes caros, da adulação. Fui fraco em muitos momentos. Cedi quando deveria ter batido o pé. Fui conivente com a transformação do nosso amor em mercadoria. Talvez por medo de perder tudo aquilo, talvez por imaturidade. Hoje, vejo meus erros com clareza. E me arrependo de não ter sido mais forte para proteger o que a gente tinha de mais precioso. O processo de separação, segundo ele,
Foi mais uma negociação comercial do que um término de relacionamento. Advogados, contratos de confidencialidade, divisão de bens e... de posts? Sim, até a forma como anunciaríamos o fim foi negociada. Qual seria a narrativa? Quem sairia como vítima? Quem lucraria mais com o buzz da separação? Foi nojento. Foi a confirmação final de que tudo tinha virado um negócio. Sobre o futuro, Zé Felipe se mostrou mais reflexivo. A música me salvou. Voltar a compor, a cantar minhas verdades, foi terapêutico. E ser pai me dá um propósito real. Quero que minhas filhas cresçam sabendo que o amor verdadeiro não tem preço, não se mede em likes. Quero ensinar a elas o valor das coisas simples, da privacidade, da autenticidade. Ele fez uma pausa longa, os olhos marejados. Eu ainda acredito no amor, mas aprendi que ele floresce no silêncio, não sob os holofotes. Ele se constrói na cumplicidade do dia a dia, não em posts cuidadosamente planejados. Ele encerrou com uma mensagem direta, mas sem rancor. Sei que esse vídeo vai gerar um turbilhão. Vão me chamar de ingrato, de ressentido, de aproveitador. Podem falar o que quiserem, mas hoje eu precisava libertar essa verdade que me sufocava. Fiz isso por mim, pela minha saúde mental. E de alguma forma acho que fiz pelas minhas filhas também. Para que um dia elas entendam que o pai delas errou, mas que teve a coragem de tentar se reencontrar. Ele respirou fundo, um semblante de alívio começando a suavizar a tensão em seu rosto. Essa é a minha versão, a minha dor, o meu aprendizado. E aí, pessoal? Forte, né? Tenho certeza que essa história mexeu com vocês tanto quanto mexeu comigo. Se você chegou até aqui, mostra que você se importa com histórias reais. Então, não esquece. Se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer e, mais importante, comenta aqui embaixo o que você achou desse desabafo do Zé Felipe. Qual a sua opinião sobre a linha tênue entre a vida pública e privada? A fama realmente tem esse poder destrutivo? Quero muito saber o que vocês pensam. Comenta aí.